Brethren, all of us who have Irmãos, received the Holy todos nós que recebemos o santo sacerdócio temos a sagrada obrigação de abençoar as nações da terra, proclamando o Evangelho e convidando todos a receberem pela divina autoridade as ordenanças de salvação. Muitos de nós já servimos como missionários de tempo integral. Alguns estamos servindo atualmente como missionários. E todos nós estamos servindo agora e continuaremos a servir como missionários pela vida inteira. Somos missionários todos os dias em nossa família, na escola, no trabalho e nossa comunidade. A despeito da nossa idade, experiência ou situação na vida, somos todos missionários. Proclamar o Evangelho não é uma atividade na qual nos envolvemos periódica e temporariamente. Nosso trabalho como missionário certamente não se restringe ao curto período de tempo dedicado ao serviço missionário de tempo integral em nossa juventude ou em nossa maturidade. Sem dúvida, a obrigação de proclamar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo é inerente ao juramento e convênio do sacerdócio que fazemos. A obra missionária é essencialmente uma responsabilidade do sacerdócio, e todos nós que portamos o sacerdócio somos os servos autorizados do Senhor na terra e somos missionários em todo o momento e em todos os lugares, e sempre seremos. Nossa identidade como portadores do sacerdócio e a semente de Abraão é, em grande parte, definida pela responsabilidade de proclamar o Evangelho. Minha mensagem hoje à noite se aplica a todos nós em nosso dever do sacerdócio de proclamar o Evangelho. Meu propósito específico nesta reunião do sacerdócio, porém, é falar aberta e honestamente com os rapazes da igreja que estão se preparando para servir como missionários. Os princípios que compartilharei com vocês são simples e espiritualmente importantes e devem levar a ponderar, avaliar e melhorar. Rogo que o Espírito Santo acompanhe a mim e a vocês ao considerarmos juntos essa importante questão. Nas reuniões com membros jovens da igreja ao redor do mundo, sempre convido os presentes a fazerem perguntas. Uma das perguntas mais frequentes que os rapazes me fazem é esta: o que posso fazer para me preparar mais eficazmente para servir como missionário de tempo integral? Essa pergunta merece uma resposta sincera. Meus queridos jovens, a única coisa mais importante que podem fazer para se preparar para servir é tornar-se um missionário, bem antes de ir para a missão. Por favor, notem que em minha resposta enfatizei o tornar-se em vez do ir. Vou explicar o que quero dizer com isso. No vocabulário que usamos na igreja, sempre falamos de ir à igreja, ir ao templo e ir para a missão. Permita-me ser ousado em sugerir que a ênfase que costumamos dar ao verbo ir não é apropriada. A questão não é irmos à igreja. Antes, a questão é adorar e renovar convênios ao frequentarmos a igreja. O ponto não é irmos ao templo ou passarmos pelo templo. É mais precisamente ter em nosso coração o Espírito, os convênios e as ordenanças da casa do Senhor. A ideia não é ir para a missão, mas tornar-se um missionário e servir pela vida inteira com todo coração, poder, mente e força. É possível a um rapaz ir para a missão e não se tornar um missionário. Mas isso não é o que o Senhor requer ou o que a igreja precisa. Minha esperança é de que cada um de vocês, rapazes, não apenas vão para a missão, mas que se tornem missionários, muito antes de enviarem seus papéis para a missão, muito antes de receberem o chamado para servir, muito antes de serem designados pelo seu presidente de estaca
e muito antes de entrarem no CTM. O Elder Dallin H. Oaks ensinou-nos mais eficazmente sobre o desafio de tornar-se algo em vez de apenas fazer o que se espera ou de realizar determinadas ações. O apóstolo Paulo ensinou que os ensinamentos e mestres do Senhor foram concedidos para que chegássemos à medida da estatura completa de Cristo. Esse processo exige muito mais do que a aquisição de conhecimento. Não basta sequer que sejamos convencidos pelo Evangelho, precisamos agir e pensar de modo a sermos convertidos a ele. Ao contrário das instituições do mundo que nos ensinam a saber algo, o Evangelho de Jesus Cristo desafia-nos a tornarmos em algo. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que o nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Irmãos, o desafio de tornar-se aplica-se precisa e perfeitamente à preparação missionária. Obviamente, o processo de tornar-se um missionário não requer de um rapaz que usa a camisa branca e gravata para ir à escola todos os dias, ou que siga as regras para missionários para dormir e acordar, embora a maioria dos pais certamente gostaria dessa ideia. Mas vocês podem desenvolver seu desejo de servir a Deus. E podem começar a pensar como pensam os missionários, ler o que os missionários leem, orar como os missionários oram, e sentir como os missionários sentem. Podem evitar as influências mundanas que fazem o Espírito Santo se afastar e podem ganhar confiança em reconhecer e responder aos sussurros do Espírito. Linha sobre linha e preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Você pode se tornar gradativamente o missionário que deseja ser e o missionário que o Salvador espera de você. Vocês não serão transformados subitamente ou por um toque de mágica num missionário preparado e obediente no dia em que passarem pela porta da frente do CTM. Vocês serão no CTM o que se tornaram nos dias, meses e anos antes do serviço missionário. Na verdade, a natureza da transição pela qual passarão no CTM será um forte indicador do seu progresso em se tornar um missionário. Ao entrarem no CTM, vocês naturalmente sentirão saudades da família e muitos aspectos de sua rotina diária serão novos e difíceis. Porém, para um rapaz que se preparou bem para se tornar um missionário, o ajuste básico aos rigores da obra e ao estilo de vida missionária não será opressivo nem constrangedor. Assim, um elemento-chave para se elevar o nível de preparo inclui trabalhar para tornar-se um missionário antes de ir para a missão. Pais, vocês entendem seu papel de ajudar seu filho a tornar-se missionário antes de ir para a missão? Vocês e suas respectivas esposas são fundamentais no processo para que ele se torne um missionário. Líderes do sacerdócio auxiliares, vocês reconhecem sua responsabilidade de ajudar os pais e de ajudar cada rapaz a se tornar um missionário antes de ir para a missão? O nível de preparo também se elevou para os pais e para todos os membros da igreja. Se ponderarem oração ao princípio de tornar-se, terão a inspiração sob medida para as necessidades específicas de seu filho ou para os rapazes a quem servem. A preparação que descrevo não está orientada apenas para o serviço missionário como jovem de 19, 20 ou 21 anos. Irmãos, vocês estão preparando-se para uma vida de serviço missionário. Como portadores do sacerdócio, somos sempre missionários. Se progredirem verdadeiramente no processo de tornar-se um missionário, tanto antes de ir para a missão como durante a missão, quando chegar o dia da sua desobrigação honrosa como missionário de tempo integral, vocês partirão do seu campo e retornarão para
para o seu lar, mas nunca terminarão seu serviço missionário. Um portador do sacerdócio é um missionário em todos os momentos e em todos os lugares. Um missionário é quem somos e o que somos como portadores do sacerdócio e como a semente de Abraão. Os herdeiros de todas as promessas e convênios feitos por Deus a Abraão são mencionados como a semente de Abraão. Essas bênçãos são obtidas apenas pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o processo de tornar-se um missionário está diretamente relacionado à compreensão de quem somos como a semente de Abraão. Abraão foi um grande profeta que desejava andar em retidão e que era obediente a todos os mandamentos que recebia de Deus, inclusive o mandamento de oferecer em sacrifício o seu precioso filho Isaque. Por causa da sua firmeza e obediência, Abraão é sempre mencionado como o pai dos fiéis, e o Pai Celestial estabeleceu um convênio com ele e sua posteridade e prometeu-lhes grandes bênçãos. Porquanto fizeste a esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Assim, Abraão recebeu a promessa de uma grande posteridade e de que as nações da terra seriam abençoadas por meio dessa posteridade. Como as nações da terra serão abençoadas por meio da semente de Abraão? A resposta a essa importante questão encontra-se no livro de Abraão. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações, e abençoá-las-ei por meio de teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente, e levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. Aprendemos nesses versículos que os herdeiros fiéis de Abraão teriam as bênçãos do evangelho de Jesus Cristo e a autoridade do sacerdócio. Assim, a frase levar esse ministério e sacerdócio a todas as nações refere-se à responsabilidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e convidar a todos a receberem, pela devida autoridade do sacerdócio, as ordenanças de salvação. De fato, uma grande responsabilidade repousa sobre a semente de Abraão nestes últimos dias. Como essas promessas e bênçãos relacionam-se a nós hoje? Por linhagem literal ou adoção, todo homem e rapaz que me ouve hoje é um herdeiro justo das promessas feitas por Deus a Abraão. Irmãos, somos a semente de Abraão. Uma das razões primordiais pelas quais recebemos uma bênção patriarcal é para nos ajudar a entender mais plenamente quem somos como a posteridade de Abraão e a reconhecer a responsabilidade que temos. Meus queridos irmãos, vocês e eu, hoje e sempre, devemos abençoar todos os povos de todas as nações da terra. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos prestar testemunho de Jesus Cristo e declarar a mensagem da restauração. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos convidar todos a receberem as ordenanças de salvação. Proclamar o Evangelho não é uma obrigação de tempo parcial do sacerdócio. Não é simplesmente uma atividade na qual nos engajamos por um tempo limitado,
nem uma designação que precisamos cumprir como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais precisamente, a obra missionária é uma manifestação da nossa identidade e herança espiritual. Fomos pré-ordenados na existência pré-mortal e nascemos na mortalidade para cumprir o convênio e promessa que Deus fez a Abraão. Estamos aqui na terra, nesta época, para magnificar o sacerdócio e para pregar o Evangelho. É isso que somos, e é por isso que estamos aqui, hoje e sempre. Vocês talvez gostem de música, de atletismo ou de mecânica, e algum dia talvez trabalhem num ofício, numa profissão ou nas artes em geral. Tão importantes quanto essas atividades e as ocupações possam ser, elas não definem quem somos. Primeiramente e acima de tudo, somos seres espirituais. Somos filhos de Deus e a semente de Abraão. Pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter esses dois sacerdócios de quem falei, e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja e reino e os eleitos de Deus. Irmãos, temos recebido muito e muito é requerido de nós. Que vocês, jovens, possam entender mais plenamente quem são como a semente de Abraão e tornarem-se missionários bem antes de ir para a missão. Depois de voltar para sua casa e sua família, que vocês, ex-missionários, sejam sempre missionários. Que possamos nos levantar como homens de Deus e abençoar as nações da terra com um testemunho e um poder espiritual maiores do que já tivemos antes. Declaro o meu testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Sei que Ele vive. E testifico que, como portadores do sacerdócio, somos seus representantes na obra gloriosa de proclamar seu Evangelho, hoje e sempre. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.